Para viver a sua vida nova, você precisará sacrificar a sua vida antiga. Hoje eu quero falar com você sobre um dos eventos astrológicos mais esperados de 2025 e que com certeza você já vem sentindo de alguma forma em algum cenário da sua vida as repercussões desse acontecimento. A partir do dia 25 de maio, Saturno vai ingressar no signo de Áries e eu quero te contar um pouco sobre como esse evento pode impactar na sua rotina, na sua trajetória e, é claro, na sua vida. Para começar, eu preciso explicar a você o que é Saturno. Saturno é um planeta, um dos 5 planetas na astrologia, além da Lua e do Sol, que são os luminares, e ele é um planeta que pode ser visto a olho nu. Quando você olha para o céu, à noite, obviamente, e você consegue enxergar ali uma luz brilhante, mas já muito fraquinha, você está olhando para Saturno. Saturno é o planeta que está mais distante da Terra em relação aos demais. E é por essa distância que ele recebe algumas características que são naturais a ele. Então ele é um planeta que representa, dentre outras coisas, o distanciamento, o isolamento, retidão, o recolhimento, a limitação, já que Saturno ocupa a última esfera, a 7ª esfera a contar da Terra, ele é o rei da fronteira entre aquilo que se conhece e aquilo que não se conhece. Saturno tem também uma característica de lentidão, porque como é um planeta muito distante, o seu movimento em relação à Terra, em relação ao zodíaco especialmente, é um movimento muito mais lento. Vou dar um exemplo para você. Enquanto a Lua leva cerca de 2 dias e meio a 3 dias, no máximo, para percorrer um signo, Saturno, que é o astro mais lento, ele leva cerca de 2 anos e meio a 3 anos para percorrer essa mesma distância de 30 graus. A Lua, o astro mais rápido. Saturno, o astro mais lento. O que a Lua faz em 28, 29 dias, Saturno faz entre 28 e 30 anos. É por essa lentidão, é por essa característica de demora, por essa percepção que nós temos aqui da Terra, que ele também é associado, por exemplo, ao decaimento, à maturidade, ao envelhecimento, à velhice como um todo, e também, sobretudo, ele é associado à morte. Saturno tem uma representação clássica de ser o tempo que se impõe a nós, o tempo que se apresenta para nós e contra o qual nós não podemos muita coisa. Saturno representa, sobretudo, a estrutura. Ele rege os signos de Capricórnio e Aquário. Saturno é um planeta essencialmente estruturante. É aquele que dá a condição de algo ser realizado. É aquele planeta que se preocupa em construir, em erguer, em tornar algo efetivamente real. Ele é frio, ele é seco, ele tem um temperamento melancólico, ele é diurno, ele é masculino. Ele tem todas as atribuições astrológicas que o tornam um planeta essencialmente edificante. Essa lentidão é justamente o tempo que as coisas levam para que elas se tornem efetivamente sólidas, firmes, tal qual uma carreira de uma pessoa, tal qual o tempo de vida de uma empresa, de um empreendimento. Esse tempo que as coisas levam para que elas se tornem efetivamente reais e expressivas e bem construídas é justamente o tempo de Saturno, que é também o tempo da terra, da maturação do fruto, etc. Esse é Saturno. E Áries? Áries é um signo cardinal, ou seja, ele dá início a uma estação do ano, como todos os signos cardinais também fazem. Você já sabe que signos não são pessoas, nem têm personalidade, nem têm perfil. Os signos são métricas de tempo. Áries é aquele signo que abre a primavera do hemisfério norte e aqui no hemisfério sul, Áries abre o outono. Então ele é o inaugurador da primavera e o inaugurador do outono. E além disso, Áries é o primeiro dos 12 signos do zodíaco, então ele tem uma dupla característica de ser pioneiro, e é isso que ele significa. Áries é um signo do elemento fogo, ele é um signo colérico, ele é um signo seco, quente e regido pelo planeta Marte. Áries traz um simbolismo de ação, dinamismo, aquele que
abre, aquele que vai na frente, aquele que inova. As características de Áries são características desse rompante, dessa novidade, dessa primeira vez. Todas nós vivemos nossas primeiras vezes de muitas coisas. A primeira vez que você começou a praticar um esporte, você percorreu numa corrida, aqueles primeiros metros, isso é Áries. A primeira vez em que você se propôs a estudar um assunto novo e abrir um livro sobre alguma coisa que te interessava, isso é Áries. Aquele momento em que você teve uma intuição e essa intuição colocou você em movimento para começar alguma coisa na sua vida, isso é Áries. Áries é um signo que está presente em todos os nossos inícios, todos os nossos começos. Então nós teremos agora, no dia 25 de maio até o dia 1º de setembro, esse evento muito relevante, que é o ingresso de Saturno no signo de Áries. É quase um contrassenso, e de fato é, porque Saturno representa o tempo, a sua lentidão, a necessidade de maturação e de estruturação, e Áries é esse primeiro fogo que precisa começar, que precisa se arriscar, que precisa do impulso. Como funciona a urgência e um tempo que precisa ser preservado? Isso você vai entender dentro do seu mapa de nascimento. De uma maneira geral, a gente pode entender no coletivo, que é justamente o substrato da astrologia, principalmente a astrologia mundana, a astrologia mundial, é o assunto sobre o qual a astrologia se debruça com mais efetividade, mas também no seu cenário individual, de que forma você tem se relacionado com o seu tempo, de que forma você tem vivido as suas urgências, de que forma você tem erguido as suas estruturas. Saturno, quando está no signo de Áries, ele enfrenta uma condição em astrologia que nós consideramos uma debilidade, que é a queda. Ou seja, Saturno em Áries, ele se enfraquece, porque ele não encontra nesse signo as qualidades que colocam ele numa posição de atuação mais relevante. Pelo contrário, por ele ser esse planeta pesado, esse planeta austero e esse planeta mais maduro, Áries, que é praticamente um neném, um bebê que está começando ainda a viver e dar os primeiros passos, isso acontece de uma maneira muito paradoxal. E isso se dará na sua vida em relação a alguns assuntos específicos. Tudo que existe na natureza obedece a uma ordem. As estações do ano, as fases da lua, o movimento dos planetas. Portanto, por mais contrassenso que pareça esse movimento, esse trânsito de Saturno em Áries, existe alguma coisa por trás que precisa ser observada. Algumas ordens serão estabelecidas. Preciso lembrar a você que desde março de 2023, quando Saturno ingressou no signo de Peixes, essa sensação de não conseguir, muitas vezes, estruturar aquilo que tem que ser estruturado, ou aquela sensação de não conseguir construir aquilo que precisa ser erguido, uma sensação de oscilação, a depender de onde você tenha Peixes no seu mapa de nascimento, onde você tenha Saturno, se é um ciclo relevante ou não, a depender do seu ano, do seu mapa, mas é interessante observar que Saturno em Peixes estava peregrino. Essa peregrinação simboliza uma falta de conexão, uma desassociação dessas qualidades entre Saturno e Peixes, que é um signo de água, é um signo altamente imaginativo, um signo muito intuitivo, um signo que oscila muito a direção. Então, de 2023 para cá, certamente algumas situações na sua vida, em algumas áreas específicas da sua vida, a depender de onde você tenha Peixes e de onde você tenha Saturno, vem enfrentando essa dificuldade de se colocar uma ordem, de se erguer alguma coisa, de se construir de forma mais contundente, porque justamente Peixes é aquele movimento duplo que uma hora está de um lado, a outra hora está de outro e que nada se resolve, parece que fica tudo indefinido e não há certezas, porque de fato Saturno em Peixes não traz muito aquela sensação de termos garantias, aquela sensação de termos uma terra firme para pisar e erguer aquilo que precisamos. Mas a partir do dia 25 de maio nós teremos até o dia 1º de setembro uma prévia. Essa prévia é essa passagem de Saturno em Áries que vai representar um ensaio, uma primeira demonstração
do que em fevereiro de 2026 esse trânsito representará. Sejam quais forem as mudanças que se apresentarão para você nesse período, se tem relação com a sua carreira, se tem relação com a forma com que você se relaciona com as pessoas, se tem uma relação de repente com as suas motivações pessoais, caso você tenha Áries no seu ascendente ou na sua casa 10, se tem alguma relação com alguma situação específica da sua vida, isso será escancarado, isso será colocado diante de você. E isso é muito importante, é muito relevante. Por quê? Você precisa se direcionar para o novo, que não é confortável, que não é agradável e que muitas vezes não é, a princípio, muito desejado. Mas enquanto você não sacrificar a sua vida antiga, enquanto você não abdicar dessas situações que Peixes vem te mostrando, que Peixes vem trazendo, não só de forma intuitiva, mas sobretudo muito real, se você não concluir essas situações, dificilmente você conseguirá estar aberta, pronta, mais leve, mais preparada para essa vida nova. E é claro, você não está sendo uma outra pessoa, você não está mudando, configurando a sua personalidade, você não está nascendo de novo, não é nada disso. O que nós falamos aqui é sobre uma proposta de vida intencional, para que você possa dirigir, escrever, roteirizar a sua vida com o máximo de domínio que você possa ter em relação a si mesma. Aquilo que está fora você não pode controlar, mas dentro daquilo que Saturno em Áries poderá te propor nesse primeiro ensaio, para que você comece a se relacionar um pouco melhor com o seu tempo, um pouco melhor com essa urgência versus a preservação, um pouco melhor com a estruturação da sua vida nova. Isso é que nos interessa, é isso que eu quero que você considere. Você pode viver quantas primeiras vezes você quiser viver na sua vida. Eu quero que você se lembre que você precisa amadurecer a sua coragem. Não basta ter coragem, não basta fazer as coisas no impulso. Não basta assumir riscos como se não houvesse amanhã e como se você não tivesse responsabilidades com as suas relações, com as suas escolhas, com algumas pessoas, com algumas situações. Não, você tem responsabilidade em relação a situações que podem ser inclusive muito chave na sua vida hoje. Mas é importante que você passe a considerar durante esse primeiro trânsito de Saturno em Áries quais são essas situações e se elas realmente são situações em que você precisa olhar e estruturar, ou se você pode também planejar algo mais novo para a sua vida. No dia 25 de maio, Saturno entra em Áries. No dia 1º de setembro, Saturno, que já estará retrógrado em Áries, volta para Peixes. Ficará em Peixes até o dia 13 de fevereiro de 2026. E só em fevereiro de 2026 é que Saturno começará oficialmente o seu trânsito no signo de Áries. Então, nós temos aqui diante de nós um aperitivo, uma demonstração do que esse trânsito representará a partir de fevereiro. E eu espero que você tome para si as resoluções que você precisa fazer em relação ao seu próprio tempo, que é talvez a grandeza mais preciosa que você tenha nas suas mãos. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que Saturno em Áries já está te apresentando e manda para aquela sua amiga que precisa muito ouvir isso. Caso você queira se aprofundar sobre esse movimento e entender como Saturno em Áries impacta diretamente na sua vida, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você entrar em contato comigo e ter o meu acompanhamento bem de perto. Até o próximo vídeo.